Olá, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Professora Karine Leite. A gente vai discutir hoje um pouquinho sobre órgãos linfóides, quem são eles, como é que é a estrutura deles morfológica, qual a função de cada um deles, por que eles são tão importantes para um paciente, tá certo? Então, vamos começar a nossa aulinha. Então, gente, vamos lá. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre órgãos linfóides, tá certo? Então, quais são os objetivos, Prof. Karine, da nossa aulinha de hoje? Então, vamos lá, gente, ó. Os objetivos de aprendizagem da nossa aula hoje são entender a definição de órgãos linfóides, compreender as funções gerais e a classificação desses órgãos, compreender a estrutura e a morfologia dos órgãos linfóides e a gente fecha, discutindo um pouquinho sobre a importância desses órgãos linfóides na rotina clínica, ok, gente? Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá, gente, ó. Primeira perguntinha que eu faço, gente. Qual a importância, desses tecidos ou órgãos, linfóides para o paciente? E quem são eles, tá bom? Então, vamos lá, gente, ó. Os órgãos linfóides, eles são de extrema importância, gente, para o paciente. Por quê, professora Karine? Porque eles são responsáveis pela proliferação e pela maturação dos linfócitos, tá? E também são responsáveis pela resposta imunológica. Lembrando, gente, que nós já falamos na aulinha anterior sobre os linfócitos, os tipos de linfócitos e qual a atividade que cada um desses tipos de linfócitos exercem, tá certo? Então, quem quiser rever a aulinha lá, fica à vontade, tá bom? Então, vamos lá, gente. Considerando que a gente vai discutir sobre órgãos linfóides, e as funções deles, na verdade, gente, esses órgãos linfóides existem, eles são classificados em duas formas. Ou seja, quem são, gente, os órgãos linfóides, tá? Então, nós temos os órgãos linfóides primários, que são medula óssea e timo. Temos a bursa de Fabrícios também, que é um órgão linfóide primário, mas a bursa de Fabrícios só está presente nas aves, tá certo? E os órgãos linfóides primários, gente, eles são responsáveis, eu coloquei aqui do ladinho, ó. Eles são órgãos geradores de células imunológicas, tá certo? Ou também centrais, ok? Aí a gente vai discutindo passo a passo cada um deles. Então, só mostrando aqui para vocês nessa imagem que nós temos a medula óssea e nós temos o timo como órgãos linfóides primários. E a medula óssea, gente, dito também anteriormente na nossa aulinha de célula do sistema imune, A medula óssea, ela vai originar a existir em célula, na nossa condição, as células hematopoéticas, e dependendo do tipo de precursor, dependendo do tipo de citocina que vai estar envolvido, aqui na nossa condição, é o nosso precursor linfóide comum, que vai originar os prolinfócitos B e os prolinfócitos T. A medula óssea é um órgão linfóide primário, mas também é considerado um órgão linfóide também secundário, que a gente vai discutir daqui a pouco. E considerando que a medula óssea é um órgão linfóide primário, gente, ela vai ser responsável para, que ocorra a maturação desse linfócito B, tá? Alguns estudiosos, alguns livros consideram que o linfócito B, ele se torna maturo somente no baço, mas a gente sabe que a medula óssea, tá certo, gente? Ela vai originar os linfócitos B imaturos, e esses linfócitos B imaturos ganham a circulação, Eles vão para os linfonodos, tá certo? Eles vão e voltam pelos tecidos até que eles sejam literalmente chamados, consequentemente por um antígeno, também discutido na nossa primeira aulinha aí sobre células do sistema imune, tá certo? Ok? Em relação ao timo, o timo é responsável, literalmente pela diferenciação do linfócito T, que a gente vai discutir um pouquinho, e o timo, de fato, o que sai realmente do timo é o linfócito T maduro. Esse linfócito T maduro ganha a corrente sanguínea, ganha vasos linfáticos, vai via linfonodo, baço, tecidos linfóides, vai recirculando até que eles sejam também, teoricamente, ativados por citocinas para entrar em contato com os epítopos, tá certo? Em relação à resposta imunomoral e em relação à resposta imunicelular, sendo os nossos próximos capítulos, tá? Então, o que eu quero que fique aqui na memória de vocês é que a medula óssea e o timo são órgãos linfóides primários, ou seja, órgãos linfóides geradores de linfócitos B, medula óssea, e de linfócitos T, o timo, tá certo?
ok? E, consequentemente, gente, também nós temos os órgãos linfóides secundários. Os órgãos linfóides secundários, gente, eles são responsáveis pelo quê, professora? Pela resposta imunológica, tá certo? Quem são esses órgãos linfóides secundários? Medula óssea. A medula óssea é um órgão linfóide primário, que a gente viu anteriormente, mas ele é considerado também um órgão linfóide secundário, tá certo? Nós temos o baço como órgão linfóide secundário, nós temos linfonodos como órgãos linfóides secundários e nós temos estruturas mais simples, tá certo, gente? Que não são órgãos, eles são tecidos, que são tecidos linfóides associados à mucosa, que a gente chama de malte. Nem por causa disso, gente, ele deixa de ter uma importância. Na verdade, ele é de grande importância. Por quê? Porque nas mucosas eles estão presentes e lá acontece também a resposta imunológica, tá? E aqui eu destaquei o folículo linfóide, porque o folículo linfóide também é uma estrutura bem simples, tá? Mas que também é considerado, né? Lá acontece a resposta imunológica e esse folículo linfóide a gente também pode encontrar também dentro de um tecido linfóide, ok, gente? Então, só relembrando, órgão linfóide primário, produção de células imunológicas, órgãos linfóides secundários, resposta imunológica, seja resposta humoral, seja resposta imune celular, tá bom? Como eu falei anteriormente, né, os tecidos linfóides associados à mucosa, eles também, gente, eles não são órgãos, né, tá certo? Eles são tecidos, mas eles são de grande importância. E aí, quem são eles, tá certo, gente? Quem são os famosos maltes? Nós temos o GALT, que é o tecido linfóide associado ao intestino. Nós temos o NALT, tecido linfóide associado aos tecidos nasais e faringianos. Nós temos o SALT, que é o tecido linfóide associado à pele. Nós temos o DALT, que é tecido linfóide associado aos ductos glandulares. E a gente tem o BALT, que é tecido linfóide associado aos brônquios, ok? Mais tarde a gente vai discutir a importância deles, tá certo? Então, nós temos, né, esses diversos tipos aqui, esses 5 tipos de MALT. Tecidos linfóides associados à mucosa, onde acontece lá a resposta imunológica. Ok, gente? E aí, tá? A gente vai caminhando aqui e aí eu pergunto o seguinte: quais são, gente, as funções dos órgãos linfóides, tá? Então, falamos que nós temos os órgãos linfóides primários, tá certo? Medula óssea, timo, a bursa de Fabrícios, que eu falei que acontece, né? Que é encontrado nas aves. E as placas de Paia, gente, também em algumas espécies elas são consideradas órgãos linfóides primários. Nos seres humanos, elas são consideradas órgãos linfóides secundários, tá? Lembrando, órgãos linfóides primários são responsáveis pela maturação e diferenciação das células linfóides. Então, elas que dão origem, principalmente à medula óssea, né? Aos linfócitos B, tá certo? E faz a diferenciação. E o timo recebe da medula óssea os timócitos, e lá no timo também vai acontecer a maturação e diferenciação das células linfóides que eu mostrei anteriormente, tá? Os órgãos linfóides secundários, eles vão receber essas células dos órgãos linfóides primários e lá vai acontecer a resposta imunológica. Eu brinco, gente, que aqui são os atores, né? Onde ocorre a geração desses atores e eles vão atuar no palco. Quem são, né? Teoricamente, o palco são os órgãos linfóides secundários, ok? Tranquilo? E exemplos, professora Karine, de órgãos linfóides secundários? A gente já viu, né, gente? Baço, linfonodos, a própria medula óssea, que é um órgão linfóide primário e um órgão linfóide secundário, tá certo? Nós temos as placas de Paia, nós temos as tonsilas, tá certo? E não podemos deixar de dizer, gente, tecidos linfóides associados à mucosa, que não são órgãos linfóides, mas também são responsáveis pela resposta imunológica. Ok, gente? Então, só mostrando aqui para vocês mais uma vez, medula óssea, órgão linfóide primário, porque vai diferenciar, maturar, teoricamente, os linfócitos B, mas só relembrando que em alguns livros dizem que os linfócitos B, eles vão se tornar maduros somente no baço, outros dizem de fato na medula óssea, tá certo? Então fica, né, essa dúvida aí, tá? O timo, né? Responsável pela maturação dos linfócitos T. Esses linfócitos recirculam
através dos vasos linfáticos, através do sangue, e depois, dependendo da condição, eles vão ser estimulados, né, nos órgãos linfóides secundários para que aconteça a resposta imunológica, tá? E aí eu fiz um esqueminha só para a gente entender a evolução, né, desde, teoricamente, de um órgão linfóide bem chique até o mais simples. Então, a gente começa assim, ó, pela ordem de evolução. Folículo linfóide, que é bem simples. Esse folículo linfóide, né, está dentro de um tecido linfóide, ok? Depois, na escala de evolução, nós temos linfonodos, que são, de fato, órgãos linfóides, ou seja, eles são chiques. Nós temos o baço, nós temos o timo e nós temos a medula óssea, né? Eu coloquei a medula óssea aqui no ápice, por quê? Porque, ao mesmo tempo, ela é um órgão linfóide primário e um órgão linfóide secundário, ok? Só para vocês terem noção aí, tá? E aí, a gente vai iniciar pela medula óssea, tá certo, gente? Não sei o que é que vocês sabem sobre a medula óssea, né? Mas a medula óssea, ela é extremamente importante na histologia, na patologia, e ela não deixaria de ter a importância dela dentro da imunologia, né? Tá certo? Então, a medula óssea é um sítio de geração de células sanguíneas circulantes. Falamos na nossa primeira aulinha, né? Através das células das stem cells hematopoéticas, então é responsável pela hematopoiese, tá certo? É um sítio de maturação de células B e plasmócitos de vida longa. Profa, Karine, qual a diferença entre plasmócitos e linfócitos B, gente? Na verdade, os linfócitos B ativados, eles depois se diferenciam em plasmócitos. Eu brinco que o linfócito B é o Clark Kent e o plasmócito é o Superman. Então, lá na medula óssea, quando acontece a resposta imunológica, mais especificamente, gente, a resposta imunomoral, plasmócitos, que são produzidos lá nos órgãos linfóides, tá certo? Secundários, eles vão para a medula óssea. E aí, esses plasmócitos são de vida longa, de extrema importância, tá? A medula óssea, ela está localizada no externo, nas vértebras, nos ossos ilíacos e nas costelas, tá? Tem mais ou menos isso que a gente viu de medula óssea, e a gente sabe que a medula óssea, ela tem a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. A amarela, consequentemente, é gordura, gente. E a medula óssea vermelha, ela é uma estrutura esponjosa, reticular, localizada entre as trabéculas dos ossos longos, e elas que vão dar origem, gente, às células hematopoéticas, tá certo? Lembrando que no decorrer da vida, essa medula óssea vermelha, ela vai se tornando medula óssea amarela, tá? Mas no momento em que o paciente necessita de produção de células hematopoéticas, ela vai fazer isso sem a menor sombra de dúvidas. A medula óssea amarela torna-se medula óssea vermelha, que é o que a gente visualiza, por exemplo, em pacientes com leucocitose, tá certo? Lembrando que a medula óssea, ao mesmo tempo, ela é um órgão linfóide primário, ela é um órgão linfóide secundário, tá certo? E em algumas situações em que o paciente se encontra, que a medula óssea não dá conta do recado, gente, o fígado e o baço vão tentar ajudar na hematopoiese, na produção de células sanguíneas, né? E a gente chama isso de hematopoiese extramedular, ok? Beleza, profa. E como é que funciona aí a medula óssea? Eu trouxe aqui pra vocês, gente, ó, osso longo, tá certo? Mostrando aqui pra vocês, né? A epífise, tá certo? E fazendo um zoom, olha o que a gente visualiza, tá certo, gente? Osso, né? Osteoclastos, osteócitos, osteoblastos, tá certo, gente? A gente tem uma área, ó, de células hematopoiéticas, né? Multipotenciais, tá certo, gente? A gente tem, né, uma área progenitora dessas células linfóides e a gente tem uma área de células maduras, tá certo? Ok? Então, se nós fôssemos visualizar a medula óssea de um paciente, mais especificamente aqui na nossa condição medula óssea vermelha, nós teríamos uma área, né, com células multipotentes, a gente teria uma área de células progenitoras e a gente teria uma área de células maduras, ok? Tudo bem? Beleza. E, professora, como é que a gente visualiza isso histologicamente? Dessa forma, gente, ó, trabéculas ósseas, tá certo? Ó, tecido hematopoético, tudo isso que vocês estão vendo aqui, mais acidofílico, mais rosadinho, né? É tecido hematopoético. Isso aqui, gente, ó, adipócitos. Então, medula óssea vermelha, medula óssea amarela, tá certo? Vou fazer aqui um zoom só para vocês visualizarem. Adipócitos, tá certo? E tudo que vocês estão vendo aqui, ó,
são células hematopoéticas, né? Inclusive, nós temos aqui, ó, hemácias, as futuras hemácias, tá certo? A gente tem o megacariócito, né, que vai dar origem às plaquetas, tá certo, gente? E a gente tem as células, né, granulocíticas, né, que vão dar origem aos neutrófilos, aos eosinófilos, né, e basófilos e assim por diante, tá? Então, histologicamente, nós iríamos dessa forma fazendo zoom. E fazendo um zoom maior ainda, ó aqui, gente, ó, leucócitos, hemácias, leucócitos, né? E aqui o nosso megacariócito, tá certo? Que vai dar origem às plaquetas. Então, vejam a importância da medula óssea. Não só pela hematopoiese, gente, mas também que ela é responsável pela resposta, né, imune, teoricamente, quando ela é um órgão linfóide secundário, e hematopoética, quando ela é um órgão linfóide primário. Certo? E agora a gente vai pro timo, gente. Não sei se vocês já ouviram falar do timo, tá certo? Mas o timo, falamos anteriormente que é um órgão linfóide primário, né? Então, o timo é um órgão linfóide primário. E, professora, como é que é esse timo, né, gente? Eu trouxe para vocês essa imagem, tá certo? O timo, gente, ó, nós temos um par de timo, tá certo? Ou seja, é uma glândula. Inclusive, existem, gente, hoje na rotina clínica, muitos pacientes que têm nódulos na tireoide, né? Que tem adenocarcinoma, né, de timo, ou carcinoma de timo, né, tá certo? O adenoma de timo, tá certo? Então, é um órgão bem importante também. Então, ele é pareado, tá certo? Se nós fizéssemos um corte, ela tem uma região, né? Ela tem uma cápsula, que é a mais externa, tá certo, gente? Ela tem uma região cortical, que é o que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? E ela tem uma região mais interna, tá, gente? Que é a região medular, tá? E, né, consequentemente, essa cápsula, ela se divide aqui, a gente visualiza, né, um septo interlobular. Vou complicar um pouquinho mais, tá certo, gente? Isso aqui é o timo, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é um lóbulo, né? Na verdade, um lobo que tem vários lóbulos, tá certo? Isso aqui é um lóbulo. E cada um desses lóbulos que eu mostrei pra vocês tem uma região cortical, que é a mais externa, e uma região medular, que é mais interna, tá? Vou só voltar aqui pra vocês visualizarem. Então, isso aqui, gente, é um lobo, tá? Ó, isso aqui é um lobo, isso aqui é outro lobo. E essas manchinhas mais branquinhas são os lóbulos, que a gente visualizaria dessa forma, tá? Então, aqui são lóbulos. Então, vejam que o timo tem vários lóbulos, né? E cada lóbulo tem uma região cortical e uma região medular. Nós temos células adiposas aqui, tá certo, gente? Nós temos vasos, né? Ok? E de uma forma aqui mais lúdica, mostrando para vocês, ó, vasos sanguíneos, tá certo? Aqui é um lóbulo, né? Só relembrando, região cortical que é a mais externa, região medular que é a mais interna, tá? Aí eu fiz aqui o destaque para o corpúsculo de Rassal, tá? Esse corpúsculo de Rassal, ele contém células reticulares epiteliais achatadas, ele funciona também como se fosse espécie, gente, de lixeiro do timo, tá certo? Ok? Então, só relembrando, o timo é um órgão linfóide primário ou secundário, gente? Primário, né, gente? Responsável pela maturação e diferenciação dos linfócitos, tá certo? Que linfócito é esse, profa Karine? Linfócito T, por isso que é timo, tá? Ok? E agora a gente vai visualizar as células que tem nesse timo, tá bom, gente? Ó, então a gente consegue visualizar os timócitos, que vem lá da medula óssea. Vejam que ele é CD3 negativo, CD4 negativo e CD8 negativo, né? Então ele tem crise aqui de identidade. Ele não sabe o que é que ele vai originar. Será que eu vou ser um linfócito TCD4? Será que eu vou ser um linfócito TCD8? Aí, à medida que ele vai caminhando, gente, pela região cortical, ele vai se tornar agora um timócito tudo positivo, CD3 positivo, CD4 positivo e CD8 positivo, tá certo? Quando ele chega na região medular, ele já tem a identidade dele, tá certo? Então, por exemplo, alguns timócitos vão originar-se, né? CD3 positivo, CD4 positivo e CD8 negativo, ou seja, linfócito TCD4, e alguns timócitos CD3 positivo, CD4 negativo, CD8 positivo, ou seja, linfócitos T, CD8, tá bom? Professor, e a gente só consegue visualizar isso no timo? Não, gente, ó, nós temos células dendríticas interdigitantes, tá certo? Nós temos células epiteliais corticais, nós temos células epiteliais medulares na medula, que exercem uma importância, né?
no processo seletivo dos timócitos, para originar o TIM, originar os linfócitos T. Tá certo, gente? Então, só visualizando aqui que esse timócito, ele vem lá da medula óssea, ele está em crise de identidade, porque ele não sabe se vai ser um CD3 negativo, com, né, o CD3 negativo, CD4 negativo e CD8 negativo, mas ao final, ou ele vai ser um timócito CD3 positivo, CD4 positivo, CD8 negativo, ou um CD3 positivo, CD4 negativo e CD8 positivo. Ok? Só pra gente ter a noção, tá bom? E aí, gente, professora, por que a senhora está se detendo tanto em detalhe em relação ao timo, gente? Porque lá no timo acontece o processo de seleção, tá? E aí, gente, esses timócitos, né, que chegam lá no timo, como eu disse, eles estão em crise de identidade, depois eles vão passar por um processo seletivo, tá certo, gente? E é um processo seletivo positivo e um processo seletivo negativo. Consequentemente, se é seleção positiva, significa, ó, que ele passou, está apto para ser um linfócito T, tá? E se for uma seleção negativa, significa que ele está reprovado, gente. Ele precisa ser eliminado. Mas, infelizmente, às vezes, ele não é eliminado. Por que, profa Karine? Não se sabe dizer, tá certo? Então, eu brinco, gente, ó. Na verdade, vai ter uma interação do timócito, ou seja, que chegou na medula óssea, que está, né, que veio da medula óssea, que chegou no timo, que ele está com crise de identidade, porque ele não sabe o que é que ele é, né? Ele é CD3 negativo, CD4 negativo e CD8 negativo, e ele vai passar por um processo seletivo, positivo ou negativo. E quem vai mostrar, gente, né, esse processo seletivo, eu brinco, ó, suponhamos que aqui seja o timócito e aqui seja a célula epitelial tímica. Então, essa célula epitelial tímica, por exemplo, ela vai das mãos para o timócito, e quando eles dão as mãos, tá certo, gente? Aqui entre as mãos vai ter o epítopo, que na verdade não é o epítopo, gente, é um autoantígeno. Então, para que ele passe por um processo seletivo, o timócito, ele vai ter que se ligar, tá certo? A uma célula epitelial tímica. E essa célula epitelial tímica, ela vai mostrar um autoantígeno para o linfócito T. Professora Karine, o que é esse autoantígeno? Autoantígeno, gente, é um antígeno próprio do organismo, tá certo? Vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, célula epitelial é uma célula própria do organismo, tá certo? Fibra muscular é uma célula, né, própria do organismo, tá bom? E aí, gente, o que vai acontecer? Vamos ver aqui, tá? Então, a gente vai ter um processo de seleção dos timócitos. Então, a medula óssea dá literalmente, né? Olha, timo, toma aqui os linfócitos T, CD3 negativo, CD4 negativo e CD8 negativo, tá certo? Então, à medida que eles vão passando pela região cortical, que eu mostrei anteriormente para vocês, se eles passarem por um processo seletivo positivo, significa que eles foram aprovados, tá certo, gente? E olha o que é que vai acontecer, tá? Como é que eles vão passar por esse processo seletivo positivo? Significa que se esse timócito ligou com uma afinidade mínima àquela célula epitelial tímica, significa que, ó, ele passou no teste e agora ele vai ser aprovado. Ou seja, né, ele vai ser apresentado ao antígeno próprio e se ele se ligar de uma forma mínima possível, vai estar aprovado. Tá certo, gente? Tudo bem? Mas, se ele se ligar com alta afinidade, né, o timócito se ligar com alta afinidade, tá certo, gente? A essa célula epitelial tímica, ele vai ter que ser eliminado, ou seja, ele vai ser reprovado, ok? Então, só mostrando aqui para vocês, né, o que é que acontece com essas células reprovados quando eles se ligam com alta afinidade com alto antígeno. Seleção positiva é quando ele se liga com uma baixa afinidade. Profa, e se ele não se ligar, né, a esse autoantígeno? Também, gente, reprovado, tá? Então, para ele ser aprovado, ele tem que ter uma afinidade mínima possível, mas não pode ser tão ávida assim, tá? Então, se ele não se liga, reprovado. Se ele se liga com alta afinidade, também reprovado. Ok, gente? Deu para vocês entenderem? Então, as células que vão ser aprovadas, né, gente, ó, são aquelas que se ligaram ao antígeno próprio
com a afinidade mínima possível. E aí, consequentemente, esses linfócitos T aprovados, seja em CD4 positivo, seja em CD8 positivo, eles vão para onde? Para a periferia, gente, vasos linfáticos, tá certo? Sangue, e vão recircular até que eles possam encontrar os antígenos, ok, gente? Tudo bem? Profa, né? E qual a importância disso, tá certo, gente? Os destinos, já falei para vocês, né? Eles vão para a periferia, órgãos linfóides secundários. E, profa, qual é a importância disso, gente? É exatamente, tá certo, para evitar doenças autoimunes. Mas isso, professor, é perfeito? Não, gente, porque se fosse, na verdade, nenhum paciente desenvolveria as doenças autoimunes, ok? Então, infelizmente, aí, né, tudo é lindo e maravilhoso. Ok? Então, quem são os aprovados, o que vão receber estrelinhas, gente? Ó, os timócitos CD3 positivo, CD4 positivo e CD8 negativo, ou seja, linfócitos T CD4, tá? Ou então os timócitos que são CD3 positivo, CD4 negativo e CD8 positivo, ou seja, linfócitos T CD8. Esses vão ser aprovados, esses vão ganhar a estrelinha. Relembrando que para que eles sejam aprovados, gente, eles têm uma afinidade mínima pelos autoantígenos. Se eles não se ligarem ou se ligarem muito fortemente, eles vão ser reprovados, ok? Tudo bem? Ou seja, gente, só para vocês visualizarem, então aqui, né, o processo seletivo, tá certo? Então, chegou no timo, região cortical, tudo negativo. À medida que vai caminhando para a medula, ele vai passar por um processo seletivo positivo ou negativo, e no final das contas, ou ele vai se tornar um linfócito T, CD4, ou helper ou auxiliar, são sinônimos, ou linfócito T, CD8, citotóxico, né, tá certo? São sinônimos também. E nós vamos ter, gente, os linfócitos T regulatórios. Esses linfócitos T regulatórios, gente, eles são de extrema importância nas doenças autoimunes, tá certo? E, profa, quem são esses linfócitos T regulatórios? Por incrível que pareça, gente, foram células que deveriam ter sido reprovadas, que deveriam sofrer apoptose e não sofreram apoptose. E por algum motivo que não se sabe até hoje, eles se tornam linfócitos T regulatórios. Mas eles vão exercer uma grande importância em relação à tolerância imunológica, tá certo, gente? Sendo os próximos capítulos aí para vocês. Ou seja, gente, esse linfócito T regulatório, ele é bonzinho. Tudo bem? Tranquilo? Ok? Então, para nós resumirmos, o processo de seleção do timo seria aquele que é aprovado, a afinidade dele é mínima às células epiteliais tímicas e aos autoantígenos. E aqueles que são reprovados, ou seja, né, que passaram por a seleção e foi uma seleção negativa, alta afinidade ou ausência de afinidade. Ok, gente? E essas células epiteliais tímicas, né, elas funcionam, entre aspas, como células apresentadoras de antígenos. Mas nós temos do timo também macrófagos e células dendríticas que também podem mostrar esses autoantígenos para os futuros linfócitos T. Ok, gente? Tranquilo? Tudo bem? Tá? E o que vocês acham que acontece com as células aprovadas? Vocês lembram que eu disse para vocês? Elas têm que sofrer, gente, apoptose, né? Deveriam sofrer. Por algum motivo elas não sofrem. Aí algumas delas são convertidas em linfócitos T regulatórios, tá certo? Sendo dos próximos capítulos para vocês. Aí eu faço a seguinte pergunta. Se a gente realizasse uma timectomia no paciente, o que aconteceria com esse paciente? Profa, o que é a timectomia? É a gente retirar o timo desse paciente, tá certo, gente? Se nós retirássemos, né, o timo do paciente ainda quando criança, problema, gente. Por quê, profa? Porque o timo, gente, é um órgão linfóide primário. Ele é responsável pela maturação e pela diferenciação dos linfócitos TCD4 e dos linfócitos TCD8. Então, aquele paciente que a gente vai retirar o timo dele, quando ainda jovem, quando ainda principalmente criança, cadê os linfócitos TCD4 dele? Cadê os linfócitos TCD8 dele? Né? Tá certo, gente? Mas, professora, e se nós fizéssemos a timectomia no paciente adulto? O grande detalhe, gente, qual é a diferença, tá, gente? É porque à medida que a gente vai crescendo, o timo ele vai evoluindo, certo? E ele vai dando lugar a tecido adiposo. Então, nessa condição, se nós realizássemos uma timectomia em um paciente adulto, o prejuízo não seria tão grande. Por quê, profa? Porque ele já tem linfócitos TCD4 e linfócitos TCD8, que foram lá para os órgãos linfóides, tá certo, gente?
Então a pergunta é, se nós realizássemos uma antimectomia no paciente, o que aconteceria? Primeira coisa que a gente teria que perguntar. Profa, em uma criança ou, no caso, em um adulto, né? Ou idoso, tá bom? Então essa seria a nossa primeira perguntinha. Ok, gente? Então vamos nós continuando. E nós temos também uma síndrome envolvida lá com o timo, tá certo? Que eu não sei se vocês já ouviram falar. É a síndrome de George, tá certo, gente? Isso aqui, né? É uma paciente que tem a síndrome de George, tá certo? E na verdade, tá certo, gente? Ela vai ter problemas nos linfócitos T dela, tá certo? Porque ela vai ter problema no timo, tá certo, gente? Ok? Quem quiser ler mais a respeito, né, da síndrome de George, fique à vontade. Inclusive, né, essa síndrome ela vai gerar, gente, uma imunodeficiência primária no paciente, tá certo, gente? Porque ela vai ter como se fosse uma, entre aspas, uma atrofia tímica, dentre outras complicações, tá certo, gente? Então, finalizamos a nossa aulinha por aqui, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos para a parte 2 e só pra gente fechar. Profa, o que nós conversamos hoje? Nós conversamos, gente, sobre órgãos linfóides, né? Que existem os órgãos linfóides primários, existem os órgãos linfóides secundários. Os órgãos linfóides primários são responsáveis pela maturação, né, e diferenciação de linfócitos, e os órgãos linfóides secundários, resposta imunológica. Medula óssea e timo, vocês lembram, gente? Órgãos linfóides primários. Baço, linfonodos, órgãos linfóides secundários. Tecido linfóide associado à mucosa, secundário, que a gente vai discutir na próxima aulinha, tá certo, gente? Falamos da medula óssea, que ao mesmo tempo, né, entre aspas, ela amadurece o linfócito B, alguns né, autores dizem que não, tá certo? Ela recebe plasmócitos de vida longa, por isso que também é responsável pela resposta imunológica, são responsáveis pelas células, né, hematopoéticas, né, ok? E o timo, gente, de extrema importância, porque vai maturar e diferenciar linfócitos TCD4, linfócitos TCD8, seleção positiva e seleção negativa. Ok, gente? Então a gente finaliza a nossa aulinha. Aguarde a segunda parte, que a gente vai conversar sobre baço, linfonodos, folículo linfóide e tecidos linfóides. Até a próxima, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Sejam bem-vindos novamente ao meu canal Professora Karine Leite.